Olá a todos, bem-vindos à segunda aula do módulo de tumores raros do Oncoresidentes Gineco. Hoje comigo, Larissa Gomes, eu que sou oncologista clínica e uma das idealizadoras do Oncoresidentes. Vamos conversar hoje sobre sarcomas uterinos e para iniciar, nós falaremos sobre patologia, tratamento cirúrgico e radioterápico e também sobre tratamento sistêmico. De uma maneira geral, é importante nós lembrarmos que os sarcomas uterinos correspondem de 3 a 7% de todos os tumores uterinos e estão associados a um pior prognóstico quando comparados aos tumores endometriais. Em 2014, a OMS identificou fatores clínicos e biológicos dos diversos subtipos de sarcomas uterinos, reclassificando-os, e também colocou que a avaliação molecular ela se tornou essencial para diagnóstico e classificação dos tumores sarcomatoides. O que a gente vê também é o surgimento de novos biomarcadores que são úteis tanto no diagnóstico, avaliação prognóstica e também nas decisões terapêuticas desses pacientes, incluindo aí a presença, por exemplo, das fusões, a presença ou não de ciclina D1 e a expressão do P53. De uma maneira geral, nós temos na classificação histológica como principal histologia e principal doença neste cenário o leiomiosarcoma, que é o mais prevalente dentre os sarcomas uterinos, seguido dos sarcomas endometriais de baixo e alto grau e o sarcoma uterino indiferenciado, e por fim, acompanhado do adenosarcoma, que é outro tipo de sarcoma uterino, além das entidades raras, incluindo o pecoma, sarcoma indiferenciado, rabdomiosarcoma e os pinetes. Então, aqui, colocando para vocês em termos de incidência, o leiomiosarcoma correspondendo a 60% dos casos, o sarcoma estomal endometrial de baixo grau a 15% e o de alto grau 5%, seguidos do adenosarcoma de 5 a 10% e o sarcoma uterino indiferenciado com menos de 5%. Em termos de sobrevida, esses dados do CIR, que avaliaram mais de 13 mil pacientes, mostram que o adenosarcoma apresenta uma curva de sobrevida melhor, seguido dos sarcomas estromais endometriais, seguido do leiomiosarcoma e, por fim, o carcinosarcoma. É importante a gente frisar que o carcinosarcoma não foi incluído pela classificação da OMS de 2014 como parte dos sarcomas uterinos, e sim dos carcinomas. Com relação ao estadiamento, pela FIGO 2014, nós temos tanto leiomiosarcomas quanto os sarcomas estromais endometriais e adenosarcomas sendo divididos bastante parecidamente. O que os diferencia é a classificação da categoria T1, em que o leiomiosarcoma existe o T1A e o T1B, com menos 5 centímetros e mais de 5 centímetros retrospectivamente, e já nos sarcomas endometriais estromais e adenosarcomas, nós temos o T1 se dividindo em um A, um B e um C, com acometimento do endométrio, endocérvice, menos de 50% do endométrio, e T1C, mais de 50% do miométrio. Com relação à classificação histológica, nós podemos ver alguns comportamentos diferentes entre os sarcomas uterinos. Nós vemos, por exemplo, uma prevalência da idade de 40 a 60 anos entre os sarcomas estromais endometriais e o leiomiosarcoma, onde o sarcoma indiferenciado fica entre 50 e 65 e o adenosarcoma de 47,5 anos. Com relação à incidência, como eu já comentei, os mais frequentes são o sarcoma estromal endometrial de baixo grau, além do leiomiosarcoma. Com relação ao estadiamento, chamo a atenção para vocês que no adenosarcoma, o estádio 1 corresponde a 80%, então 80% das pacientes são diagnosticadas em estadios iniciais e por isso apresentam uma curva de sobrevida maior. Porém, quando a gente apresenta mesmo um estádio 1 com crescimento sarcomatoide, nós vemos que essa curva de sobrevida em 5 anos cai de 80% para 25%, caracterizando um baixo prognóstico, um ruim prognóstico, bem como os sarcomas indiferenciados que ficam em torno de 20 a 25%.
Outras características, aqui falando especificadamente sobre o leiomiosarcoma uterino, é que ele se trata de um sarcoma de alto grau e apresentam alguns fatores prognósticos favoráveis, dentre eles o estadio inicial, o tamanho de menor de 15 centímetros, o menor índice mitótico, quando a paciente apresenta uma idade menor de 60 anos, ou seja, mais jovem, e a ausência de invasão angiovascular, bem como a expressão de receptor hormonal positivo. Esses pacientes que têm essas características apresentam um prognóstico bastante favorável. Já os sarcomas estromais, eles são divididos entre baixo grau, alto grau e o sarcoma indiferenciado. O baixo grau e o alto grau correspondem a algumas fusões específicas. No sarcoma de baixo grau, nós encontramos essa fusão do cromossomo 7, em que a gente tem uma fusão do gene JAZF1 com SUZ12, e isso é caracterizado o sarcoma estromal endometrial de baixo grau. Já o de alto grau, essa fusão ocorre com outros códons no cromossoma 10. De uma maneira bem perspectiva aqui com relação a esses sarcomas em específicos, nós vemos o comportamento do baixo grau sendo mais frequente na perimenopausa e apresentando um polimorfismo limitado, uma necrose mais microscópica associada a um baixo índice mitótico, na imunistoquímica a positividade dos receptores hormonais, bem como do CD10, e a ciclina D1 menor que 10% expressada nas peças com sarcoma estromal de baixo grau. É uma doença com recidiva local e a distância lenta, e 30% dos pacientes podem apresentar linfonodos positivos, caracterizados por um bom prognóstico e com a presença desta fusão. Já o alto grau ocorre em pacientes tanto na pré quanto na pós-menopausa e que apresentam já um polimorfismo um pouco mais aumentado, a necrose podendo ser micro ou macroscópica e já com um alto índice mitótico. Já a imunistoquímica perde a representatividade da expressão hormonal e do CD10, mas com uma alta expressão de ciclina D1. Mais de 70% dos casos, bem como a expressão do BRCOR positivo e a positividade CD117 e DOG1 negativo. Esse comportamento se reflete em uma doença mais avançada e com recorrência precoce em mais de 80% das pacientes com este diagnóstico. Já no sarcoma uterino indiferenciado, ocorrendo mais predominantemente na pós-menopausa, nós vemos um alto grau de polimorfismo, uma necrose macroscópica e com alto índice mitótico, apresentando perda da expressão do receptor hormonal positivo, do receptor hormonal, e um caráter mais heterogêneo, com a presença de SMA, EMA, citoqueratinas e desmina de forma variável. Isso mostra também o comportamento da doença, em que promove uma extensão dela do útero para o peritônio, bem como pulmões, linfonodos e ossos, além de ser correlacionada a várias alterações genéticas complexas e levando a um pior prognóstico. Com relação à classificação histológica ainda, trago aqui esse gráfico para vocês mostrando que a positividade dos receptores hormonais, tanto de estrógeno, quanto progesterona, quanto da ciclina D10, mostra que esses que são triplo positivos apresentam uma maior sobrevida quando comparado àquelas doenças que não apresentam a expressão desses receptores e do CD10. Com relação ao adenosarcoma, ele geralmente está presente no corpo ou no colo do útero e apresenta mutações na via do PIK3CA, bem como do AKT e do PT em torno de 70% das pacientes, e ele apresenta um baixo potencial de malignidade, exceto quando apresenta infiltração miometrial ou um predomínio de crescimento sarcomatoso. O que é isso? Eu venho falando desde o início da aula sobre o crescimento sarcomatoso e ele corresponde à presença de mais de 25% de sarcoma puro na peça, na avaliação histológica dessa paciente. Alguns pacientes apresentam ainda o P53 aberrante e uma maior instabilidade genômica, que caracteriza uma doença de alto grau, um adenosarcoma de alto grau.